tentar entender um pouco mais das mensagens. E que cada um, no seu grau de conhecimento, na sua vontade, absorva todas as mensagens que serão passadas a cada um de nós, com a proteção divina e conselho dos nossos amigos espirituais, que a gente dê início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu mandei a lição para todas antes, porque a Stephanie estava com problema lá. Estava, não está, né, tadinha, tá? Com reunião, com coisa, em trânsito de um lado para o outro, fazendo as coisas dela. Então, o capítulo de hoje é uma coisa que, assim, dá para a gente entender muito bem, mas que a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender, que é a lei de causa e efeito, né? É bem simples da gente entender. A gente sabe que se a gente pegar uma bola e jogar na parede, essa bola vai vir de encontro a gente, quer queira, quer não, né? Aí está a causa e o efeito. Você jogar a bola lá na parede, ela vem para você, não tem jeito, né? É mais ou menos isso que eu vou ler hoje para vocês. A lei de causa e efeito, conhecida também com o nome de lei de ação e reação, ou lei do karma, é uma lei natural, espiritual e universal, essencial para a evolução das almas. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos diz: é a conta do destino criado por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Consiste, portanto, nos padrões de hábito que uma pessoa estabeleceu e as repercussões desses padrões sobre si mesma e sobre os outros, né? Olha lá, é o efeito dominó, né? Que tem ali o karma, né? Não tem como, ninguém foge. Kardec examina com profundidade a lei de causa e efeito através de 33 itens. Ele tece inúmeros comentários importantes a respeito. Apresentamos uma síntese. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. O homem sofre em função dos defeitos que tem. A inveja, os ciúmes, a ambição, os vícios sociais são as causas fundamentais dos sofrimentos. Diz Kardec que a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que as que tem 3 ou 4. Portanto, o único caminho que nos levará à felicidade completa é do esforço constante no combate às más inclinações através da reforma íntima. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem, não fatalmente impelido para nenhum nem outro. Quer dizer, o bem e o mal, eles são voluntários e facultativos. Quer dizer, eles vêm para a gente e você vai pegar eles se você quer ou não. Tanto o bem como o mal. Em os benfeitores espirituais afirmam que não há arrastamento irresistível. O homem tem sempre liberdade de escolher entre o bem e o mal e seguir o caminho da correção ou do vício. Por esse motivo, por ter escolhido livremente a opção de tomar, ele torna-se responsável pelos seus atos. Emmanuel diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os, por exemplo, quer não os repreendido quando poderia fazê-lo. Perante a lei de causa e efeito, não existe vítimas. Só responderemos pelos nossos atos e jamais pelos atos alheios. A ninguém deve o homem culpar em caso de sofrimento, a não ser a ele mesmo, pela sua incúria, seus excessos ou a sua ambição. Quanto mais de uma pessoa venha cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos na lei de causa e efeito e muitas vezes deverão juntos repararem esse erro.
Muitos casos de calamidade coletivas, expiações em grupos ou famílias inteiras enquadram-se nessa situação. Então, aqui o que está falando? Nós temos um livre-arbítrio. Hoje a Stephanie não vai poder ler para mim essas espirititicas aí, ó. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode seguir tanto o bem como o mal. E quando ele fala assim que a semeadura é livre, mas a colheita é certa, o que ele está dizendo? Ninguém planta arroz e colhe feijão. Você nunca vai plantar o mal e colher o bem. Não tem como, né? Então, se você é uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa ambiciosa, se você é uma pessoa que tem vício, se você é uma pessoa neurótica, enfim, tudo aquilo que você vai colher. E não adianta eu falar, né? Às vezes as pessoas falam, a gente ouve, mas a gente só vai mudar quando a gente quiser. A mudança depende única e exclusivamente de nós. As pessoas nos auxiliam, nos mostram o caminho, mas fazer ou não fazer vai depender de nós. O primeiro passo sempre é nosso, não tem como. Então, você nunca é culpado pelo que o outro faz, a não ser que você seja a causa do mal do outro, né? Então, o outro está passando um aperto muito grande, porque você roubou ele. Então, claro que aí você é culpado, né? O outro está passando por isso porque você roubou ele, subornou ele, fez alguma coisa contra ele. Então, você é culpado. Como a gente sempre diz, nós temos várias vidas, né? Viemos de outras encarnações. As pessoas que nos cercam certamente já estiveram envolvidas conosco em outras vidas, né? Isto é quase certo, uma matemática. Não tem como. Ninguém está na nossa vida por acaso. Nem as boas e nem as más, né? Tudo tem um motivo. Então, em outras encarnações, talvez a gente tenha feito algo de mal, algo de errado, a gente estava equivocado, e fizemos algo que não deveríamos para essa pessoa. Naquela encarnação, nós não conseguimos reparar o erro. Nós podemos até ter se arrependido, mas nós não conseguimos reparar o erro. Então, Deus nos dá a chance de, nessa encarnação, a gente reparar o erro. Por isso, em todas as situações, principalmente em família, nós temos que ter a aceitação, porque muitas vezes nós nos sentimos como vítimas, e, no entanto, nós fomos os algozes, né? Fomos nós que criamos aquela situação. Então, por algum motivo, a gente está passando junto com aquela pessoa por isso, porque tem que ter a expiação disso, e não tem como. Desta lei, ninguém foge. Deus não castiga ninguém. Causas, né? Causas e efeitos. Se você fez, você bem ou mal. Individual. Não era que eu parei. Foi aqui Então, mesmo? uma linha acima só. O karma, portanto, pode ser. Então, e a gente também traz muitas heranças, né? E dívidas, né? Principalmente as dívidas morais, né? Que a gente tem, né? Então, nós temos aqui que ele está falando, né? O karma, portanto, pode ser individual, quer dizer, o único espírito está incluso nessa lei. Ele pode ser familiar, quando vários membros de um mesmo núcleo familiar estão inseridos num processo kármico, né? Então, a família toda ficou envolvida nisso. Então, aí existe um karma, que todos vão passar juntos. E o coletivo, quando toda uma coletividade comprometeu-se com a mesma falta. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar
circunscrito. Céu e inferno, ensina-nos a doutrina espírita, são estados de consciência. Então, não existe nem o céu, nem o inferno. Somos nós mesmos que fazemos com os nossos pensamentos. Nós vamos estar aonde nós queremos. Quando temos um problema, nós temos que procurar uma solução. E não vai adiantar a gente se sentir num inferno por conta daquilo que está acontecendo. Primeiro de tudo, nós temos que ter a aceitação. E depois pensar, o que é que eu posso fazer para amenizar ou ajeitar isso? Isto. Então, eu faço tudo aquilo que está no meu alcance. Depois disso, eu não sou Deus. Não sou eu quem decido. Sabe aquela coisa que a gente fala? Vamos deixar na mão de Deus? Porque é só Ele. E, às vezes, a solução está mais perto do que a gente pensa. A gente se desespera à toa. O primeiro corresponde a uma consciência tranquila, em função do serviço bem feito, da atitude sempre correta. O segundo existe em decorrência da culpa. É por isso que a gente fica no inferno, porque a gente se sente culpado, com remorso, que cria para a alma viciosa um campo magnético negativo, através do qual as obsessões, as enfermidades físicas ou psíquicas, ou mesmo os lances desvistosos da existência vão se desenvolver. André Luiz denomina zona de remorso a esta área que estabelece na consciência do homem ante a atitude incorreta. Segundo este autor, a zona de remorso será responsável pela radiação doentia que vai infelicitar o perispírito do indivíduo, carregando para ele uma série de possibilidades dolorosas. Primeiro, como é que vai fazer o mecanismo da dor? A pessoa tem uma atitude incorreta, aí ela entra na zona de remorso, aí ela tem uma lesão perispírita em decorrência de radiações doentias. Essa dor física pode ir é o plasma e o corpo físico enfermo. Então, quando você sente esse remorso e você tem a lesão perispírita, você pode ter a dor física. Ou você pode ter a dor moral. O que ela faz? Ela gera um campo magnético negativo que atrai a desdita. Quer dizer que a gente fala assim, ai, que falta de sorte, tudo me acontece de errado. Por quê? Porque eu estou com maus pensamentos, eu estou com remorso, eu estou com qualquer coisa assim. E, por último, né, a obsessão, porque ele permite a sintonia com a vítima. Então, esse quadro todo que a gente tem de remorso, que a gente fez alguma coisa errada, causa essas coisas que acabei de ler. Então, toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for nessa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Em muitas oportunidades, as faltas cometidas numa existência podem ser reparadas na mesma encarnação. Outras vezes, somente na existência posterior terá a alma culpada condições de resgate. E, em determinadas situações, serão necessárias diversas reencarnações para que a dívida seja saldada. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, lembra que, em algumas oportunidades, a alma culpada não possui condições evolutiva ou estrutura psicológica para receber a carga de sofrimento decorrente do erro. Nesses casos, a lei lhe dá um tempo de moratória para que se estruture intimamente e possa, no futuro, responder pela falta. Registramos a palavra do benfeitor. Existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhe serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e de resgate. Pela natureza do sofrimento e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anteriores existências. Allan Kardec comenta no Livro dos Espíritas que cada um é punido naquilo que errou, porque observa-se uma correspondência íntima entre o tipo de sofrimento e o tipo de falta. André Luiz, no livro Ação e Reação, apresenta as várias possibilidades, como mostra o quadro abaixo. Isso são algumas das possibilidades.
Isso não quer dizer que o que a gente está passando seja necessariamente isso. São exemplos, tá? Quando a pessoa faz um aborto, em outra encarnação, ela pode ter esterilidade ou doenças genitais. Quando a pessoa tem incontinência sexual ou erros no amor, nada dá certo para ela com nenhum amor, com nada, ela vai ter, ela fez isso em outras vidas, ela vai ter impotência sexual, ela abusou, né, de várias pessoas, ela teve vários casos com várias pessoas, as pessoas amaram ela, ela judiou, trocava um pelo outro, então ela pode vir com isso, ela vai sofrer a mesma coisa. A pessoa tem ociosidade, indolência, quer dizer, aquela pessoa preguiçosa que não quer fazer nada numa encarnação, na outra, ela vai sentir, ela vai ter desempregos, ela vai ter vontade de trabalhar e não vai conseguir. Ela vai ter má remuneração profissional, ela vai ter paralisias, enfim, depende, tá? Ela é uma pessoa que calunia as outras pessoas, ela é uma pessoa maledicente, ela calunia, ela fala mal de todo mundo. Em alguma encarnação, ela vai poder ter doença das cordas vocais. Beleza física mal canalizada. Ela usou da beleza física dela para fazer várias coisas que não deveria ser feito. O que ela pode nascer nessa encarnação? Com doenças da pele. Erros cometidos no esporte, na dança, porque são coisas da cultura, né? E, às vezes, você faz erros ali dentro, não age muito certo. Ela pode ter reumatismos diversos, que vai impedir ela de ser uma esportista, de dançar, enfim, de fazer aquilo que ela mais gosta. Inteligência canalizada para o mal. Nossa, aquela pessoa é super inteligente, mas ele não usa nada para fazer o bem. Essa pessoa não usa nada. Quando eu falo ele, eu estou falando no geral, tá? Ele ou ela. Ele está canalizado no mal. O que ele vai nascer? Com hidrocefalia, oligonofrenias. Então, ele vai ter alguma coisa na sua mente que vai tolher ele de executar a inteligência que ele tinha e que foi mal usada. Suicídio, quando a pessoa se suicida. Esse é o maior crime dentro das nossas leis morais e das nossas leis. O que ela vai ter na outra encarnação? Ela vai ter doenças congênitas graves ou acidentes mortais na infância e adolescência. Por que doenças congênitas graves? Porque se ela se suicidou-se dando um tiro na cabeça, ela vai nascer com uma deficiência mental. Se ela deu um tiro no coração, ela vai nascer com um problema no coração. Se ela tomou um veneno, ela vai nascer com um problema no estômago. E assim sucessivamente. A mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 2 fatores condicionam sempre a gravidade de uma falta: a intenção e o conhecimento do erro. Embora as faltas sejam sempre as mesmas, a responsabilidade do culpado ante o deslize será maior ou menor em função do grau de conhecimento que ele possui e da intenção de cometê-la. Então, aqui está falando direitinho. Se a pessoa ela sabia o que ela estava fazendo, ela fez aquele mal, mas ela sabia. Tem um peso. A pessoa fez aquilo, mas ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Então, tem um peso diferente. E Deus está vendo tudo isso. É aquela história que a gente fala. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Se você tem conhecimento de tudo isso, de todas as leis morais, e você está fazendo, então é um peso diferente, tá? Com relação ao grau de adiantamento, Kardec informa que as almas mais grosseiras e atrasadas são, via de regras, mais atingidas pelos sofrimentos materiais, enquanto os espíritos de maior sensibilidade e cultura são mais vulneráveis aos sofrimentos morais. Não há uma única ação meritória que se perca. Todo ato meritório será recompensa. Nenhum bem que você faça vai sair da sua conta. Tudo vai ser creditado a seu favor. Seja você fazendo o bem com vontade, sem vontade,
sempre tem uma coisa boa naquele bem que você pratica. E não é só no praticar, é no pensar, no desejar, né? No fazer pelo outro. A lei de causa e efeito não apenas pune o culpado, mas também premia a alma vitoriosa. Denomina-se karma positivo aos condicionamentos sadios que o espírito atrai para si em decorrência de atitudes corretas e vivências altruísticas. A duração do castigo depende da melhoria do culpado. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar o sofrimento pela persistência no mal ou suavizá-la, mesmo superá-la em função da sua maneira de proceder. Então, a qualquer instante, a qualquer minuto, você pode estar começando uma nova vida, né? Se você tem consciência do que o que você está fazendo não está certo, não espera amanhã. Hoje você já começa a fazer diferente. Kardec mostra que não existe condenação por tempo determinado. O que Deus exige por termo do sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Também não adianta fingir que está voltando lá para o bem e daqui a pouco fazer o mal de novo, né? Ou fica de um lado ou fica do outro, senão não vai ter uma grande memória. Arrependimento, expiação e reparação. Constituem-se as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. O que faz o arrependimento? O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Mas não basta o arrependimento, embora ele suavize os cravos da expiação. Por que não adianta só o arrependimento? Porque você tem que consertar aquilo que você fez. A expiação consiste nos sofrimentos físicos ou morais, que são consequentes à falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros em uma existência, acha-se numa encarnação contato com as mesmas pessoas, de modo a demonstrar reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, aqui, para a fase do resgate do erro, nós temos 3 coisas. O arrependimento, que seria como se fosse o remédio, né? Mas temos que ter a expiação, nós temos que pagar por aquilo que a gente fez, não tem jeito, né? Podemos amenizar isso? Claro que podemos amenizar a expiação, fazendo coisas muito boas, não só para aquela pessoa, mas para outras. Então, aí a gente vai descontando lá do que a gente está, da nossa dívida. E a reparação, né? Com esta pessoa, quando temos um parente difícil, temos paciência. Quando temos um colega de trabalho que nos é intolerável, então nós temos que ter paciência, né? Porque temos que fazer o bem todo dia. Porque quando a gente faz o bem, a gente vai limpando o nosso passado, né? E nos deixa usufruir do presente, né? E vai projetando o nosso futuro. Então, uma coisa vai completando a outra, não tem jeito, né? O erro é sempre filho do livre-arbítrio. A gente comete o erro porque a gente pode escolher, né? E às vezes a gente escolhe errado. A gente escolhe errado. A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é o bem, o que é o mal. A gente sabe qual é a doença, qual é o remédio. Não sabemos tudo. Vai depender única e exclusivamente da gente. Essa lição não tem muito o que falar, porque ela por si só fala. É a lei de causa e efeito. Se alguém tiver alguma coisa para expor, para falar, para perguntar, que a gente possa estar acrescentando, ou Gleidson, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria depois perguntar uma coisa, Sônia. Pode falar agora, Rogério. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo o suficiente para aqueles que a gente acredita que deveria ajudar, mas não sabe se ajudou o suficiente? Quando que a gente sabe? Sabe aquilo que eu falei?
Você faz o que é possível você fazer. Uhum. A partir daquilo que você não pode mais, foi o que eu te falei, você não é Deus. Uhum. Tá? É que eu sempre falo, eu dou o meu melhor. Às vezes, Rogério, o meu melhor não é o que a outra pessoa está esperando de mim, mas eu estou dando o meu melhor. Uhum. O meu melhor pode não ser o seu melhor, pode não ser o melhor do Gleidson, mas é o que eu tenho. Sim. Eu não posso dar nada além do que eu estou dando o máximo meu. Só que a outra pessoa que está recebendo, ela não acha que é assim. Deus sabe tudo. E assim, mesmo que se a gente... o que eu falei, não pode ter o remorso. O remorso só não faz mal. Ele nunca vai fazer o bem. Então, você vai pensar da seguinte forma, Rogério, eu estou fazendo o que eu posso. E muitas vezes a gente faz até o que a gente não pode. A gente faz um sacrifício maior do que a gente poderia suportar. E Só que mesmo você assim, vai sem fazer culpa. isso sem se comprometer você. Porque se você se comprometer a sua vida nessa atual, você também é culpado, porque você é responsável pelo seu corpo, né? Pela ferramenta que Deus te deu para que você viesse aqui na Terra, não apagar os erros, mas para você evoluir. Então, você é responsável por essa ferramenta que é sua. Você não pode pertence a ela. E você quer que ela faça assim, mas ela não quer, é um direito dela. Ela tem o livre-arbítrio. Vocês notem bem que nem Deus, nem Jesus, nenhum espírito superior, o nosso espírito, o nosso anjo da guarda, ele interfere nas nossas decisões. Nenhum deles. Eles nos intuem. Eles nos mostram a lição, através, que a gente sabe quando a gente fala assim, ai, Deus desenha, porque eu não estou entendendo. Ele nos manda mensagem, ele nos manda pessoas que conversam com a gente, ele sempre manda um auxílio, mas a decisão é minha. Sim. A decisão é minha. Eu falo, olha, Rogério, você vai fazer isto. Tem que dar o primeiro passo para que isso aconteça. Se você não der, não acontece, entendeu? Então, você está fazendo, você tem que ter a sua consciência tranquila de que você está dando o seu melhor. É o que eu falo, olha, tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu fico até na ponta do pé e espicho o meu braço o máximo que eu posso. Mas mais que aquilo, eu não consigo. Eu não sou Deus. Eu não tenho como... O pior que a gente pode levar essa dúvida se está fazendo o suficiente ainda para depois que desencarnar e sofrer no plano espiritual o remorso de... o melhor. Pronto. E segue a sua vida, porque você tem a sua vida. Entendi. Você não pode ficar ligado ao outro, entendeu? Cada um vai responder pelos seus atos. Eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu marido, eu tenho meus amigos, as pessoas que eu gosto. Porém, somos espíritos separados. Cada um está na sua visão, cada um, né? Cada um Mas tá ali. você sabe que mesmo tendo esse esclarecimento, esse entendimento, ainda assim é difícil de colocar isso em prática, né? É bem muito difícil. O que eu falo sempre, Rogério? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa briga é só com nós. É verdade. Nós só vamos nos vencer quando a gente nos vencer a nós. Enquanto a gente não vencer a nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não adianta. A nossa luta é conosco mesmo. É nos mudar. 30 minutinhos para fazer a prece, tá bom? Tá bom, então. Rogério, quer fazer a prece, Rogério? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Posso fazer. Tem mais alguma? Então, tem 5 minutos para a prece. O Rogério não canta, é só o Carlos, né? Faz, Rogério, que vai te fazer bem você fazer essa prece. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos.
agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da lei de amor que Ele nos deixou através do seu Evangelho, através da sua doutrina, pedindo aos espíritos de luz, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais, que nos fortaleçam, que nos dê inspiração, intuição, para continuarmos firmes nessa vontade de melhorarmos e de evoluirmos através do conhecimento, através das explicações e da lei de amor que Jesus nos deixou, implorando a Deus e a espiritualidade que nos mantenham firmes nesse propósito, retirando dos nossos olhos o véu do orgulho que nos impede de ver nossos defeitos, para que nós possamos colocar em prática, em nosso dia a dia, todo o conhecimento que Ele com tanto amor nos deixou. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gleidson, você queria falar alguma coisa, querido? Não, é só, como tinha um pouquinho de minuto, mas... Pode falar, dá tempo. Dá tempo? Não, só dessa... Você estava, o Rogério tinha colocado, né? Acho que o bem, e a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente não tem essa capacidade de fazer o bem sempre, mas é sempre a gente, o que você colocou, fazer o melhor e fazer o bem, né? Com essa consciência limpa, fazer para o outro, né? E eu sempre gosto de pensar que a gente tem um limite, né, entre uma pessoa e outra do respeito. Você nem pode invadir demais, sempre tem um limite, né? E esse também, praticar o bem, também tem um limite, né? A gente não pode deixar de expor o bem, deixar de fazer, deixar de auxiliar, né? E aí a gente não, esse limite que eu gosto de pensar é, às vezes, não tomar o problema ou a situação do outro para você, não querer viver, né? Porque é o aprendizado do outro. É isso que a gente tem que entender. É a expiação do outro. Então, assim, os recursos e as ferramentas a gente não pode negar nunca, né? A gente tem que pensar, tá aqui, ó, tá pronto. O pouco que eu tenho, o pouco que eu conheço, tá aqui. Sim. Mas eu não posso tomar do outro a e falar, decisão. Porque aí eu me prendo também ao outro espírito. Você se prende, você não evolui e não deixa porque aí um espírito se prende à expiação do outro, né? Exatamente. Então tem os limites. É claro que a gente está em evolução e até compreensão do bem, compreensão do amor, do perdão, de entender o outro, para a gente ainda é muito difícil, né? Mas esse não negar o bem, não negar o pouco que a gente sabe, o pouco que eu tenho, dividir, auxiliar, isso a gente não pode jamais. Essa consciência a gente tem que ter e tranquila, falar assim, olha, o recurso que eu tenho, eu te ofereço, mas eu não posso pegar o que é seu e transformar em meu. Aí, não, né? Não, porque o outro tem o karma dele. Pode ser sua mãe, seu irmão, seu pai, seu filho, seu marido, seja quem for. Cada um tem o seu aprendizado. E por muitas vezes a gente impede o outro de progredir porque a gente faz tudo pelo outro também. O outro não aprende porque a gente quer fazer primeiro do que ele. A gente não Mãe tem muito isso, né? Mãe tem isso. Mãe põe a mão para não bater a cabeça na quina, né? E quando a criança tem que aprender que ela não pode fazer isso, porque se ela fizer, ela vai se machucar. É melhor você ensinar. Era mais esse comentário assim. É isso, então. Então, tá bom. Muito obrigada. Desculpa aí a aula rápida, a confusão da Stephanie, coitada, ainda ela conseguiu, né? Passar para nós. Não vamos esquecer, gente, a campanha da esposa do Gleidson, dos alimentos. Ela está arrecadando alimento para doar. Vamos ajudar a Alcemira a fazer isso, né? Cada um pouquinho. Alguém pode dar 1 quilinho de macarrão, dá. Alguém pode dar 2 quilinhos de feijão, dá. O pouco com muito é Deus, que a gente é muito com Deus, que a gente vai juntando e vamos ver se a gente consegue. E é para entregar onde, Sônia? O Gleidson vai buscar. Eu vou buscar, não tem problema nenhum. Tá.
Tá? A gente está arrecadando para ajudar o pessoal que então está pode vir precisando. buscar aqui em casa. Já tem. Tis, as pode coisas vir aqui em já. casa também buscar. Aí, ó, Olha já isso! Ô, coisa boa! pode espalhar Viu, para os amigos, para os parentes, para os amigos, aí pode fazer uma. É, Pode espalhar.